Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula, tá? Hoje a gente vai falar de funções exponenciais e funções logarítmicas, tá? Que eu sei que vocês gostavam tanto desses dois conteúdos lá no ensino médio, né? Mas antes da gente falar desses tópicos, alguns avisos. O requerimento de segunda chamada vai ficar aberto até hoje, tá bom? Então, se alguém não fez a primeira prova, tem até hoje para tentar a segunda chamada. E estou feliz porque eu estou sabendo que a procura aí nos plantões está sendo bem intensa, né? E pelas aulas aqui a gente está vendo que a galera está em peso mesmo. Em alguns semestres, quando chegava ali na quarta aula, já estava bem reduzido o número de alunos. Vocês já fizeram uma prova e o auditório está cheio, né? Então, isso é ótimo. Tá? Sinal que vocês foram muito bem na primeira prova, né? E sexta-feira tem mais uma. Está bem tranquila de sexta-feira, estudem, legal. A lista de exercícios ela foi atualizada, a lista de exercícios, eu acho que vocês foram avisados, né? A última questão, a quinta questão, a gente atualizou, porque ela é para você modelar aquele problema através de uma função trigonométrica, uma função seno. Então, estava meio obscuro assim as coisas para vocês, então eu acho que deu uma elucidada um pouquinho, colocando aqueles parâmetros, né? Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. E para ajudá-los, eu trouxe uma questão, para a gente falar um pouquinho de modelagem através de funções trigonométricas. Mas antes de eu resolver essa questão, eu quero reforçar aquela parte de transformações no gráfico de uma função, que a gente falou no início da aula anterior, quando a gente acrescenta aqueles determinados parâmetros, tá? Então, a gente vai começar a aula de hoje, antes de eu entrar em funções trigonométricas, funções exponenciais e logarítmicas, vamos reforçar aquelas informações, tá? Então, a gente estudou na aula anterior o comportamento das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, sobretudo as funções seno e cosseno, né? Mas eu disse o seguinte, aquele gráfico e todas aquelas informações que nós trabalhamos são baseadas especificamente nessa função, a função seno de x, só isso. Se eu acrescentar parâmetros a essa função, as coisas vão mudar. E por isso que antes de falar das funções trigonométricas, eu falei das transformações nos gráficos de funções. Aquelas transformações servem para qualquer tipo de função. Mas as trigonométricas, o que aqueles parâmetros fazem nas funções trigonométricas, fica bem evidente a função de cada um deles. Tá? Então, o primeiro parâmetro que eu falei é quando a gente soma a nossa função f um certo valor, positivo ou negativo. Então, por exemplo, se eu pegar, antes do exemplo, vamos só relembrar como é o gráfico da função seno, tá? O gráfico da função seno, ele é mais ou menos assim, ó. Olha, tem um X azul aqui. Dá para ver? Dá, legal. Tá? Ele vem aqui. Ele vem aqui, assim. Ele passa aqui no zero, aqui no π sobre 2, aqui no π, 3π sobre 2, 2π. Esse aqui é o gráfico da função seno. Eu vou fazer só para seno. Para cosseno é análogo. Tá? Então, tudo que eu fizer para seno, vale para cosseno. E a gente estudou a respeito do período, que é 2π, imagem, intervalo fechado de -1 até 1. Domínio, todos de reais. Função seno é uma função ímpar. Falamos de todos esses detalhes, tá? Agora, vamos relembrar a respeito das transformações. Por exemplo, se eu pego a função seno de x e somo a ela
2 unidades, ou seja, se eu tenho a função 2 mais seno de x, como que vai ser o gráfico dessa nova função? O que é esse parâmetro que está somando a minha função original, o que ele faz com a minha função original? Ele faz uma translação vertical, para cima ou para baixo. Se esse valor for positivo, sobe. Se for negativo, desce. Então, como é o gráfico dessa função seno, 2 mais seno de x? Ele é assim, ó. A seno de x, ela é assim, ó. Vou colocar pontilhado aqui, ó. Ela vai aqui do 1, menos 1, tá? Que é esse gráfico aqui. Mas eu vou colocar no mesmo plano cartesiano para vocês verem o que vai acontecer. Então, olha só. Esse ponto que estava no 0, ele sobe 2 unidades. Então, ele vem para cá, para o 2. Esse ponto que estava no 1, ele sobe 2 unidades. Ele vem aqui para o 3. Esse ponto que estava no 0, ele também sobe 2 unidades. Todos os pontos sobem 2 unidades. Então, esse vem para cá, para o 1, e esse vem para cá. Então, o gráfico da nova função é esse. Esse é o gráfico da função 2 mais seno de x. Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Então, essa é a primeira alteração que a gente estudou. A segunda é quando a gente pega a nossa função e multiplica ela por um valor. Tá? Por exemplo, essa função aqui é f de x igual a 3 vezes o seno de x. Então, como que vai ser o gráfico dessa nova função? O gráfico da seno de x é esse aqui, ó. Da seno de x, esse pontilhado. Tá? O gráfico da 3 vezes o seno de x, como esse 3 é maior que 1 e é positivo, ele vai fazer uma expansão vertical no gráfico da minha função. Então, esse ponto que está no 0, ele continua no 0, por quê? Porque 3 vezes 0 é 0. Esse aqui também continua no 0 e esse aqui também continua no 0. Mas esse que vinha aqui no 1, 3 vezes 1 dá 3. Então, ele vem aqui, parar aqui no 3. Ó. E esse que vinha bem aqui no menos 1, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, ele vem aqui embaixo, no menos 3. Ó. Então, o gráfico dela vai fazer isso aqui. Ó. Esse é o gráfico da 3 vezes o seno de x. Tudo bem? Isso porque esse parâmetro é maior que 1, então ele faz a expansão. Se ele estivesse entre 0 e 1, ele fazia uma compressão vertical. Ele achataria as ondulações. E se ele fosse negativo, inverte, reflete em relação ao eixo das abscissas, em relação ao eixo x. Tudo bem? Beleza. Agora, além de mexer no movimento de translação vertical e no movimento de compressão ou expansão vertical, nós podemos fazer translação horizontal e compressão ou expansão horizontal. Tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar essa função aqui, ó, essa função f de x igual ao seno de 2x. Esse valor que está multiplicando o x, ele é maior que 1. Tudo bem? Ele é maior que 1. O que ele vai fazer? Aí, quando a gente mexe nos pontos do domínio, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque como é maior que 1, eu posso ficar imaginando e tentar usar a ideia anterior e dizer, como ele é maior que 1, então ele vai expandir horizontalmente. Na verdade, aqui é o contrário. Ele vai comprimir horizontalmente. Tudo bem? Então, o gráfico dessa função vai ser assim, ó. O original fazia isso aqui, ó. Ele saía aqui 0, π, 2π. π meios, 3π meios. Quando eu multiplico por 2, o período original é quanto? Quanto é o período da função seno normal?
2π. Quando eu multiplico por 2, o período ele vai diminuir, ele vai ser comprimido. Ele vai diminuir por um fator de quanto, professor? Por um fator 2. Ou seja, ele cai pela metade. Então, se o período era 2π, agora ele vai passar a ser π. Então, ela vai ter que fazer essa volta completa, saindo daqui e chegando aqui. Então, ela vai fazer assim, ó. Então, essa daqui, em azul, é o gráfico da função seno de 2x. Belezinha? E aí, uma observação sobre isso, sobre esse caso, é que o período da função seno e cosseno é 2π. Então, quando você multiplica os valores de x por um certo parâmetro, vamos chamar de m, o período vai ser inversamente proporcional a esse parâmetro. Então, se você tem uma função y igual ao seno de m vezes x, então o período da tua função vai ser 2π sobre m. Na verdade, o módulo de m. Se esse m for positivo ou negativo, você tira o módulo e coloca ele aqui em módulo, tá? Então, o período é 2π sobre o módulo do cara que está multiplicando os valores do teu domínio. Tudo bem? Então, se eu pegasse a função seno e fizesse assim, qual é o período dessa função agora aqui? F de x igual ao seno de x sobre 4. Qual é o período da função seno de x sobre 4? 8π. Por que 8π? Porque eu pego 2π e divido pelo cara que está multiplicando o x. Quem é que está multiplicando o x? É o 4? Não, é 1/4. 1 sobre 4. Então, aqui é 1/4. Aí eu conservo a de cima, multiplico pela de baixo invertida. 4 vezes 2 dá 8π. Então, esse seria o período. Então, eu multipliquei por um número entre 0 e 1, 1/4, e o período expandiu horizontalmente. Então, ele era 2π e foi para 8π. Alguma dúvida? Tudo bem? E a última é quando a gente pega o seguinte, por exemplo, essa função f de x igual ao seno de x mais π sobre 2. Aí esse cara aqui, quando eu adiciono ou subtraio um valor dos pontos do meu domínio da função, se esse valor for positivo, ele faz uma translação horizontal para a direita ou esquerda? Esquerda. Se ele for negativo, para a direita. Tudo bem? Então, o gráfico da função seno de x era esse aqui, ó. 0, π, 2π, 3π sobre 2, π sobre 2. Esse aqui era o gráfico da função seno, normal. Como é o gráfico da função seno de x mais π sobre 2? Eu vou andar π sobre 2 unidades com esse gráfico para a esquerda. Então, esse cara que passava no 0, ele vai passar agora no π sobre 2, menos π sobre 2. Esse que passava no π sobre 2, ele vai passar no 0. Vou afastando todos os pontos, π sobre 2 unidades. Esse que passava no π, vai passar aqui no π sobre 2. Esse que passava no 3π sobre 2, vai passar aqui no π. E esse que passava no 2π vai passar aqui. Então, o gráfico faz isso. Pronto. Esse é o gráfico dessa função. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, aqui estão as 4 transformações no gráfico de uma função. Translação vertical, compressão ou expansão vertical, translação horizontal, compressão ou expansão horizontal. Ficou claro? A movimentação horizontal, se esse valor, vou pegar aqui, ó, y igual ao seno de x mais uma constante n. Se esse n for positivo, você vai pegar o gráfico da tua função e vai andar para a esquerda. Quantas unidades? N unidades. Se esse n for negativo, você vai pegar o gráfico da sua função original e vai andar para a direita. Quantas unidades? N unidades também. Tudo bem?
Alguma dúvida? Então, olha esse exemplo. Uma estrela variável é aquela cujo brilho alternadamente cresce e decresce. Para a estrela variável mais visível, delta Cephei, o período de tempo entre os brilhos máximos entre os brilhos máximos é de 5,4 dias. Então, o período de tempo entre dois brilhos máximos é de 5,4 dias. Essa informação aí já me diz alguma coisa sobre que tipo de função que eu estou trabalhando, né? O brilho da estrela cresce e decresce alternadamente, e o período entre dois pontos máximos é de 5,4 dias. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Como se eu tivesse isso aqui, ó. Se eu continuasse desenhando aqui, o gráfico vinha assim. Então, o intervalo de tempo entre esse ponto máximo e esse ponto máximo é de 5,4 dias. Tudo bem? Então, ele já está me dizendo quanto é o período dessa função. Deixa eu apagar aqui para escrever direitinho, bonitinho. Ele já está me dizendo que, nesse problema, o período da função que eu vou querer modelar é de 5,4. Belezinha? Põe lá de novo, por favor. Aí, olha o que ele diz. O brilho médio ou magnitude da estrela é 4,0. E o seu brilho varia de mais ou menos 0,35 em magnitude. Ou seja, o brilho médio é 4, e aí ele oscila para 35 pontos acima, 0,35 pontos acima, ou 0,35 pontos abaixo. Tudo bem? O que é esse 0,35 acima ou abaixo? É a amplitude da minha onda. Ok? E a partir do ponto 4, do valor 4,0, é que ela vai fazer essa oscilação. Porque esse 4,0 é o brilho médio. Aí ele continua. Encontre a função que modele o brilho dessa estrela como uma função do tempo. Tá? Então, eu quero uma função, vou chamar essa função de B de t, que é o brilho em função do tempo. Tudo bem? A gente vai modelar por uma função seno. Então, o que está acontecendo é o seguinte. Vou desenhar um gráfico aqui. O que está acontecendo é o seguinte. O brilho médio é aqui no 4,0. E aí ele cresce e decresce alternadamente. Cresce e decresce alternadamente. Beleza? Cresce quanto? 0,35. Então, se aqui é 4, aqui é 4,35. E decresce quanto? Decresce 0,35. Então, se aqui é 4, aqui é 3,65. O período, que é o ponto entre dois, o comprimento entre dois pontos de máximo, ou também de mínimo, é 5,4, que a gente já viu. Então, qual é a função brilho em função do tempo? Ela parte do onde? Do 4. Então, eu vou colocar 4. Mais amplitude é de 0,35. Então, 0,35, que é o fator que vai multiplicar o seno. Agora, cuidado, o período é 5,4. Se o período é 5,4, qual é o fator que está multiplicando o x? 0,8? Não sei a conta em números decimais, mas eu tenho que pensar num valor m, que quando multiplico por x, esse m multiplicado por x, ele vai alterar o período de forma que o período vai ser 5,4. Você pode usar essa expressãozinha que eu mostrei para vocês. Bota o período é 5,4. Então, pega o período, passa multiplicando e o m para cá. Então, qual vai ser o valor de m? Vai ser 2π dividido por 5,4. Então, o fator que vai multiplicar o x aqui é 2π dividido por 5,4. Então, essa daqui é a função.
E aí ele não falou nada sobre, nada que nos desse a entender que tem uma certa translação horizontal. Então, não tem aquele parâmetro n que eu falei lá no final. Tá? Então, essa seria a função. E observa, faz bem sentido, porque quando esse seno aqui é 1, quando o seno é máximo, 0,35 vezes 1 dá 0,35. 0,35 mais 4 dá o valor máximo do brilho. Quando o seno todo aqui é menos 1, 0,35 vezes menos 1 dá menos 0,35. 4 menos 0,35 dá 3,65, que é o brilho mínimo que ele falou. Tá claro? Então, a função que modela aquele problema é essa aí. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então, vou passar. Vamos para a aula de hoje. Vamos falar de funções exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas, tá bom? Funções exponenciais, logarítmicas e hiperbólicas. Então, começando pela função exponencial. O que é uma função exponencial? Uma função exponencial é chamada de exponencial quando ela é definida da seguinte forma: uma função definida dos reais nos reais, dada por f de x igual a elevado a x, onde esse a ele é um número real com algumas condições. Quais são? Ele tem que ser positivo e ele tem que ser diferente de 1. O x pertence aos reais. O domínio da função são todos os reais. O contradomínio da função também são todos os reais. Primeira pergunta logo que eu faço para vocês de cara é a seguinte: por que esse a tem que ser positivo? Vocês devem lembrar que esse a ele é chamado de base, certo? Por que essa base tem que ser positiva? Por que essa base tem que ser positiva? Alguém? Pega um número negativo de A, por exemplo, menos 2. Esse x não pertence aos reais, e significa que eu vou elevar o menos 2 a qualquer número real. Então, se eu pegar, por exemplo, menos 2 elevado a meio, quanto é que dá isso? O que é menos 2 elevado a meio? É raiz quadrada de menos 2. Tem raiz quadrada de números negativos? Não. Então, não vai fazer sentido a gente pegar números negativos, porque como esse x varia nos reais, em alguns pontos, na verdade em infinitos pontos, nós vamos ter problemas desse tipo e até outros, talvez. Ok? Então, o a, essa função f de x igual a elevado a x, função exponencial de base a, ela vai estar bem definida quando a base for maior que 0 e diferente de 1. Diferente de 1 porque se aqui for 1 elevado a x, vai ser 1 e aí a gente vai ter a função constante, a gente já não tem função exponencial. Tudo bem? Bom, vamos relembrar algumas propriedades, na verdade, o significado do que é essa potência. Essa potência a elevado a x com a maior que 0, com a maior que 0 e diferente de 1. Bom, vamos lembrar o que significa essa potência. Primeiro, se o x for um número natural, o que significa a? Vamos pegar x igual a n, onde esse n é um número natural. Tá? Então, o que vai significar esse expoente? A elevado a n. Vai ser o produto dessa base multiplicada por ela mesma quantas vezes? N vezes. Então, pego A, vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. Já? Tá. Então, lá já está tudo escrito. Preciso escrever tudo de novo. Beleza. Então,
Começando até do zero, né? Se o x for zero, a elevado a zero é 1. Tudo bem? Agora, se o x for um número natural, um inteiro positivo, então eu estou multiplicando a por ele mesmo n vezes. Tá bom? Agora, se o x for um número inteiro positivo, mas... Aliás, se o n for um inteiro positivo e o x for igual a menos n, ou seja, o x é negativo, como se fosse um natural negativo, né? Então, a elevado a menos n, eu posso inverter aqui a base. Então, fica 1 sobre a elevado a n. Esse é o significado. Então, olha só. Para x igual a 0, a elevado a 0 é 1. Para x igual a um número natural, é o produto dele mesmo, n vezes. Para x igual a um número inteiro negativo, eu posso inverter. E aqui no denominador, eu trato como no item anterior, né? O produto dele mesmo, n vezes. Se o x for um número racional, P sobre Q, com P e Q inteiros e Q maior que zero. Então, a gente tem essa propriedadezinha, que é a elevado a x, sendo x igual a P sobre Q, eu posso reescrever dessa forma, raiz de índice Q de a elevado a P. Tudo bem? Vocês devem lembrar dessa propriedadezinha também lá da exponenciação. Tá? Então, olha só, a gente quer varrer, o x ele tem que pertencer a todos os reais. A gente já falou quando x é zero, quando x é natural, quando x é inteiro, quando x é racional. Falta um conjunto numérico só. Quem é? Os irracionais. Né? E aí, é nesses caras que a gente tem um certo... Não é um problema, a gente tem uma dificuldade inicial de definição, mas que quando a gente começar a estudar limites, tudo vai ficar muito bem definido, como vocês irão ver. Tá? O que significa a elevado a x quando x é irracional? Por exemplo, o que significa 2 elevado à raiz quadrada de 2? Vocês já pararam para se pensar nisso? Não, né? A gente fica fazendo conta e não se pergunta o porquê das coisas às vezes, né? Mas o que deve significar 2 elevado à raiz quadrada de 2, por exemplo? E aí eu posso te dar, por enquanto, uma ideia do que isso significa. Mas a definição precisa... Vou te falar só mais à frente, tá? Então, olha só. Eu sei que a raiz quadrada de 2 é um número irracional com as casas iniciais nesse estilo. 1,4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 4 e assim por diante. Tudo bem? É um número irracional, a raiz quadrada de 2. Bom, então, eu posso dizer o seguinte, ó. Já que a raiz quadrada de 2 é isso, eu posso usar aproximações para a raiz quadrada de 2. Eu posso dizer que ela está entre 1,4 e 1,5, sim ou não? Então, se eu quero saber quanto é 2 elevado à raiz quadrada de 2, eu posso dizer que 2 elevado à raiz quadrada de 2 é um número entre 2 elevado a 1,4 e 2 elevado a 1,5. Ok? E aqui eu tenho o caso anterior, quando eu tenho uma base elevada a um expoente racional. 1,4 é 14 sobre 10. 1,5 é 15 sobre 10. Então, eu posso usar aquela propriedade anterior e calcular essas duas potências. E aí, quando eu calculo isso, eu vou obter que 2 elevado à raiz quadrada de 2 é um número real que está entre 2,639015 e 2,828427. Então, o que é o número 2 elevado à raiz quadrada de 2? Eu ainda não sei o que ele é, mas eu sei aproximá-lo. E essa aproximação eu posso melhorar cada vez mais. Como, professor? Bom, inicialmente eu disse que o raiz de 2 está entre 1,4 e 1,5, mas eu posso melhorar essa aproximação da seguinte forma. Eu posso dizer que a raiz de 2 está entre 1,4 e 1,42. Sim ou não? Então, eu vou fazer o mesmo mecanismo. 2 elevado à raiz quadrada de 2 é um número entre 2 elevado a 1,41 e 2 elevado a 1,42. E esses aqui a gente consegue calcular. Quando a gente calcula, a gente obtém essas aproximações. E aí você vai fazendo esses processos e vai melhorando a aproximação do valor 2 elevado à raiz de 2, à medida que você vai aproximando a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número entre 1,414 e 1,415. E aí a gente faz esse processo. Resumo da história. O que é 2 elevado à raiz quadrada de 2? Ele é um número que é maior que todas essas potências,
2,14, 2,141, 2,1414 e assim por diante. Ele é maior que todas essas potências e é menor que todas essas outras potências aqui. Ok? Isso, por enquanto, é o 2 elevado à raiz quadrada de 2 para a gente. Mas a gente vai ver que essa ideia, a gente vai definir precisamente o que é esse número através da definição de limites. Tá bom? Quando a gente trabalhar limites, a gente vai saber definir isso. Bom, e aí nós temos algumas propriedades da potência. Tá? Vocês devem lembrar. Produtos de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes. Divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, né? A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Quando o expoente é negativo, eu posso inverter a base. A elevado a m sobre n racional, eu posso escrever como raiz de índice n de a elevado a m, a gente já viu. Se x for menor que y, então, quando eu elevo a elevado a x e a elevado a y, a desigualdade se mantém. Quando? Quando a base é maior que 1. Se a base estiver entre 0 e 1, se x for menor que y, quando eu elevo cada um à base a desigualdade inverte. Lembra de desigualdade na equação exponencial, que vocês estudaram? Então, quando a base é maior que 1, a desigualdade se mantém. Quando a base está entre 0 e 1, a desigualdade inverte. Tá bom? E aqui o gráfico da função exponencial. Esse aí é o gráfico da função exponencial com base maior que 1. Essa função, olha bem para ela, me diz, ela é crescente ou decrescente? Crescente. Né? Você olha da esquerda para a direita no eixo das abscissas e vê o comportamento da tua função. Da esquerda para a direita, a função está crescendo. Então, essa função é uma função crescente. Esse gráfico, ele encosta no eixo das abscissas? Sim ou não? Não, ele não encosta, nunca. Ele se aproxima cada vez mais do eixo das abscissas, mas ele nunca encosta. Por que ele nunca encosta? A função é essa aqui, ó. A função é essa, y igual a elevado a x. O gráfico é esse. Essa curva nunca encosta no eixo das abscissas. Por quê? Porque se ela encostasse no eixo das abscissas, ela ia tocar num ponto com quais coordenadas? Uma coordenada x0, que eu não sei quanto é, e a coordenada y seria quanto? 0. Ou seja, eu teria que encontrar um x0 que zerasse essa função. Ou seja, eu teria que ter 0 igual a elevado a x0. Tem algum número real que quando eu elevo a base sob aquelas condições, maior que 0 e diferente de 1, esse resultado vai dar 0? Não, isso aqui nunca acontece. Então, essa função ela nunca encosta no eixo das abscissas. Ela vai se aproximando cada vez mais, mas ela nunca encosta. Como ela se aproxima cada vez mais do eixo das abscissas, a gente diz que o eixo das abscissas é uma assíntota a essa curva. Então, uma reta é assíntota a uma curva quando a curva se aproxima indefinidamente dessa reta, mas ela nunca encosta nela. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, esse é o gráfico da função exponencial crescente e esse aqui é o gráfico da função exponencial decrescente. Belezinha? Tranquilo? Então, crescente, em termos da base da função, ela vai ser crescente quando a base é maior que 1 e ela vai ser decrescente quando a base está entre 0 e 1. Tudo bem? E quando a base for negativa, o que acontece? Não acontece. Não tem função exponencial quando a base é negativa. Tá bom? Cuidado.
Essa aqui é uma curiosidade que a gente vai responder mais à frente, tá? Qual é o valor de A para que a função exponencial f de x igual a elevado a x possua reta tangente com inclinação igual a 1 no ponto 0 e 1? Qual que tem que ser o valor dessa base A para que a reta tangente ao gráfico da função exponencial no ponto 0 e 1 tenha inclinação, ou seja, tenha coeficiente angular igual a 1? E aí, essa é a exponencial de base 2. Tá bom? Aí se eu aumentar aqui a base, quanto maior a base, mais acentuada vai ficando a tua curva aqui, próximo do eixo y. Tá? Se a base estiver entre 0 e 1, aí acontece esse movimento inverso. Tá? Decrescente, crescente. Ok? Agora deixa eu apagar isso aqui. Essa é a função exponencial cuja reta tangente no ponto de coordenadas 0 e 1, olha só, essa daqui é a reta tangente, e bem aqui em cima tem a equação da reta tangente. E aqui é o ponto de coordenadas 0 e 1. A inclinação dessa curva, ou seja, o coeficiente angular dela, nesse ponto, é 1. Ok? Essa é a única base com essa propriedade. E mais, quando eu movo o ponto, olha só, a inclinação da reta, por exemplo, peguei esse ponto, a inclinação da reta coincide com a ordenada do ponto. Isso acontece com essa base especial, que é a base E. Vocês lembram quem é esse número E? Esse número E é um número irracional, parecido com aquele π, ali lembram a ideia do π, né? Que o π é um número irracional, 3,14. Esse é um número irracional, ele é a base dos logaritmos neperianos, número de Euler, né? Que é aproximadamente igual a 2,71828, etc. Tá? Essa é uma base muito especial, muito mesmo. A gente vai trabalhar bastante com essa base. Tá? Vamos falar de derivada, integral, muita coisa a respeito dessa camarada aí, tá? Então, a função, a base que tem essa propriedade, a função exponencial que tem essa propriedade é a função de base exponencial de base E, tá bom? Só uma curiosidade, mais para frente a gente vai ver o porquê dessas coisas todas, tá? Bom, e aí a gente chega na função logarítmica, mas antes da gente falar da função logarítmica, vamos observar uma coisa. A função logarítmica, vocês devem lembrar que ela é a função inversa da função exponencial. Tá? Vocês devem lembrar disso. Porém, considera aqui a tua função exponencial f de x igual a elevado a x, a maior que 0 diferente de 1. Vamos tomar a maior que 1. Vamos tomar a maior que 1. E olha para o gráfico da tua função. Olha para o gráfico da tua função. Tá? Pergunta. Esse gráfico é o gráfico de uma função injetora? Injetora, sim ou não? Sim. Posso traçar infinitas retas por esse gráfico, todas as retas só tocarão um ponto. Então a função é injetora. Tudo bem? Esse gráfico, do jeito que eu defini a função, representa o gráfico de uma função sobrejetora? Não. Qual é o contradomínio dessa função? Todos os reais. Qual é a imagem dessa função? Os reais estritamente maiores que zero. O zero não entra. A gente já viu que o gráfico não encosta no eixo das abscissas. Alguma dúvida? Então, essa função não é bijetora. Se ela não é sobrejetora, ela não é bijetora. Se ela não é bijetora, eu não posso inverter ela. Mas eu posso
fazer o quê? Eu posso fazer alterações no contradomínio de modo que eu consigo torná-la sobrejetura. Que alteração é essa? Eu torno a imagem dela como sendo seu contradomínio. Então, se eu pegar essa função f e definir ela dos reais, nos reais positivos e não nulos, tá? Reais positivos e não nulos, esse asterisco aqui indica que eu estou tirando zero. Então, ela passa a ser a função f de x igual a elevado a x é uma bijeção. Então, se ela é uma bijeção, logo, f possui inversa. Ok? Então, ela vai possuir inversa, porque ela é bijetura. E a inversa da exponencial é a logarítmica. E daí a gente pode definir a f a menos 1. Pergunta, olha para cá e me responde. Qual é o domínio da inversa da função exponencial? Os reais, positivos e não nulos. Por quê? Porque o domínio da inversa é a imagem da original, digamos assim. Então, se a imagem dela é isso, então da inversa, o domínio dela vai ser esse conjunto aqui. E vice-versa, né? Se o domínio da original são todos os reais, então a imagem da inversa são todos os reais. Então, a inversa da função exponencial, que é a função logarítmica, a gente define dessa maneira, e ela é essa daqui, ó, f a menos 1 de x, que é igual ao logaritmo de x na base a. Essa é a mesma base que essa. Tá bom? Então, o que é logaritmo? É a inversa da função exponencial. Beleza? Com essas condições aí. A gente tem que fazer as restrições no contradomínio daquela função, tá? Para a gente poder inverter. E aí, olha só. Você lembra o seguinte que eu falei para vocês. Olha, se você tem uma função f de a em b, bijetura, você pode definir a inversa dela de b em a. Obviamente também bijetura. E se você compor a f com a f a menos 1 de x, o resultado dá x, da identidade. E se você compor a f a menos 1 com a f de x, o resultado também dá x, da identidade. Beleza? Então, olha só. Vou usar essas propriedades. Se eu estou falando que o y é igual ao log de x na base a, estou falando antes de eu usar essa propriedade, deixa eu anotar uma coisinha aqui. Daí a gente tirou também o seguinte, ó, que se y é igual a f a menos 1 de x, isso é verdade se somente se o x for igual ao f de y. Tá? Isso aqui a gente tirou da própria definição de inversa. Por quê? Porque se uma função, a função original pega um ponto x e leva em um y, a inversa faz o quê? Ela desfaz o que a original faz. Ela pega o y e leva no x. E é o que nós temos aqui. Ó. Se y é igual a f a menos 1 de x, então a inversa dessa, que é a função original, ela pega esse x e leva no f de y, desse camarada. Ok? E daí nós temos o seguinte, ó, se o y, se eu estou falando que o y é igual ao log de x na base a, isso aqui vai ser verdade se somente se y é igual ao log de x na base a, então o x vai ser a inversa da função aplicada em y, ou seja, qual é a inversa da log de x na base a? Não é elevado aos pontos de domínio, só que os pontos de domínio dela agora é o y.
Então, a elevado a y é igual a x. De novo, então, se y é igual a log de x na base A, então x é igual a f de y. Então, x é igual a f, que é a inversa dela, no ponto y. Isso aqui é a definição básica de logaritmo. Definição básica de logaritmo. Se você quer resolver, por exemplo, y igual ao log de 4 na base 2, como é que você resolve isso? Isso aqui é verdade, se somente se, você resolve isso, se somente se. 2 elevado a y é igual a 4. Como se essa base ela viesse para cá elevando esse camarada. A elevado a y é igual ao logaritmando x. Tá? Então, 2 elevado a y é igual a 4. Isso aqui é uma exponencial básica. Então, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado, que é 4. Como as bases são iguais, os expoentes são iguais, então y é igual a 2. E aí, pronto. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, né? Gente, se tiver dúvida, pergunta. Não leva a dúvida para casa. Não quiser perguntar agora, pergunta depois da aula. Eu fico aí um pouco depois da aula, tira a dúvida, a gente fica aí discutindo, não tem problema. Tá bom? Ah, aí, olha só. Olha que legal. Eu vou anotar essas duas propriedades aqui. A f, composta com f a menos 1 de x, é igual a x. E a f a menos 1, composta com a f de x, também dá x. E aí eu estou chamando a f de x igual a elevado a x, e a f a menos 1 de x, a log de x na base A. Vou usar essa primeira propriedade. Eu vou compor essas duas funções. Tá? Então, essa propriedade aqui, essa daqui vai ficar assim. Ó. Quem é a f? É a elevado a x. E quem é a f a menos 1 de x? É a log de x na base A. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a log de x na base A e vou jogar dentro da f de x. Então, vai ficar assim, a elevado a x, que é isso, que é o log de x na base A. O resultado tem que dar quem? Tem que dar x. Então, essa é uma das propriedades do logaritmo. Quando você tem uma base elevada a um logaritmo com a mesma base, o resultado é o logaritmando x. Tá bom? E essa segunda? A segunda a gente tem o seguinte. A f a menos 1 é a log e a f de x é a exponencial. Então, eu vou pegar a exponencial e vou jogar dentro da log. Então, vai ficar log na base A de x. Só que o x é a f de x, que é a elevado a x. Quem é isso? É x. Então, nós temos essa outra propriedadezinha aqui também. Quando o logaritmo, a base do logaritmo e a base da exponencial são iguais, o resultado aqui é o expoente. Belezinha? Tá bom? E aí nós temos essas outras propriedadezinhas aqui também. Em geral, o logaritmo desfaz o que a exponencial faz, porque uma é a inversa da outra. Então, se a exponencial pega soma de expoentes e transforma em produtos, então a logarítmica pega produtos e transforma em somas. Se a exponencial pega diferenças e transforma em quocientes, a logarítmica transforma quocientes em diferenças. E assim por diante. Então, nós temos essas três. Na verdade, tem mais propriedades, como vocês devem lembrar. Só que essas três aqui são as principais, tá? Então, o log do produto, o log do quociente e o log da potência. Tá? Esse expoente da potência, ele vem aqui para frente do logaritmo, multiplicando ele. Tá bom? Então, essas propriedades são importantes e te auxilia bastante no cálculo de logaritmos. Tudo bem? Gráfico. Uma coisa sobre o gráfico.
Esse aí é o gráfico da função logarítmica de base maior que 1. Essa função é crescente ou decrescente? Crescente, está crescendo. Olha da esquerda para a direita, está crescendo. Tá? Agora, imagina que você não sabe o gráfico da logarítmica ainda. Você só sabe que esse aqui é o gráfico da exponencial, de base A, y igual a elevado a x. Olhando só para esse gráfico e sabendo que a logarítmica de base A é a inversa dessa, como você esboçaria o gráfico da logarítmica? Qual é a propriedade gráfica entre os gráficos de duas funções, sendo elas inversas uma da outra? Um gráfico é o reflexo do outro em relação à identidade, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, se eu traçar aqui, ó, a função identidade, a reta, aí eu pego esse outro gráfico, tá? Seria isso aqui mais ou menos. Então, esse é o gráfico da logarítmica crescente. Tudo bem? Esse aqui é o espelho desse em relação a essa reta. Tudo bem? Essa propriedade gráfica é muito importante e te auxilia bastante na hora de esboçar gráfico de funções inversas, tá? Aqui nessa animação, nós temos isso. Olha só. Esse aqui é o gráfico da função exponencial de base 4. Então, a inversa é esse aqui, ó. É só refletir. Tá bom? Aí eu vou aumentando a base. Base 7. A inversa dela é essa. Log de x na base 7. Se a base estiver entre 0 e 1, meio. Meio, tá aí. Exponencial decrescente. Logarítmica também decrescente. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo, né? E aí nós temos essa observação aqui, que é quando a base do logaritmo é o número e. Aí esse é um logaritmo muito especial para a gente, que a gente chama de logaritmo natural, e denota dessa maneira, ln de x, logaritmo natural de x. A base, em geral, não vai aparecer, e quando não vai aparecer, porque vai ter ln, mas implicitamente escrever ln de x quer dizer isso aqui, log de x na base e. Esse e é aquele mesmo e que eu falei anteriormente, tá bom? É aquele número irracional, 2,71828, etc. Um número bem especial para a gente, como vocês verão mais adiante. E aí tem algumas outras maneiras da gente definir essas funções exponenciais e logarítmicas. A gente poderia ter começado definindo pela logarítmica, da seguinte forma. A gente pode definir a função logarítmica de x na base e através do cálculo de área, que é um conceito geométrico. A gente poderia ter utilizado uma definição geométrica para isso, que é a área abaixo do ramo da hipérbole, do ramo direito da hipérbole 1 sobre t, entre as retas t igual a 1 e t igual a x. Se você pega um ponto x aqui, qualquer, por exemplo, x igual a 2, então você calcula essa área, e essa área é o resultado do log natural de 2. X igual a 10, você calcula a área todinha aqui, essa vai ser a área, o valor dessa área numericamente é o log natural de 10. E assim por diante. Tudo bem? É uma outra forma da gente definir geometricamente o logaritmo natural. Mas aqui eu não uso essa maneira porque a gente precisa falar um pouquinho de área abaixo de uma curva. E esse é o conceito já propriamente de integral, como a gente vai ver, tá? Tem como trabalhar? Tem, só que é meio trabalhoso e deixa essa outra maneira que eu acho mais lúdica, mais didática para vocês, tá bom? Mas é uma curiosidade, quando a gente falar de integral, a gente volta para isso também. Ok? Determine o domínio e esboce o gráfico dessa função aí. Olha para essa função. Log natural de x menos 2 menos 1
e me diz qual é o domínio dessa função. Só o domínio. Qual é o domínio da função logarítmica, gente? Logarítmica normal. Log de x na base A. Qual é o domínio da log de x na base A? Qual é o domínio da função log de x na base A? São todos reais, positivos e não nulos. Certo ou não? Falamos já disso. Foi assim que a gente definiu o contradomínio da função exponencial para a gente poder inverter ela. Então, o contradomínio da exponencial é restringido, dá o domínio da logarítmica. Tá bom? Esse é o domínio dela. Agora, olha para aquela função do exemplo. F de x igual ao log natural de x menos 2 menos 1. Primeiro, log natural, a base é e. Esse e, eu falei para vocês que ele é aproximadamente igual a 2,71828. Então, ele é maior que 1. Então, essa função é uma função crescente, ok? Função crescente. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função, só para x, o x não tem que ser estritamente maior que 0, que são os reais positivos e não nulos. Então, esse cara aqui de dentro tem que ser estritamente maior que 0. Ou seja, o x menos 2 tem que ser maior que 0 e, portanto, o x tem que ser maior que 2. Logo, o domínio dessa função f aqui vai ser do 2 até o mais infinito. Aberto em 2, tá? Não é fechado em 2, é aberto em 2. Estritamente. Ok? Esse é o domínio dessa função f. Mas ele pediu também para a gente esboçar o gráfico. Aí, olha só. O gráfico da função log natural de x, ele é esse aqui, ó. A log natural de x é esse aqui, ó. Tá? Passa aqui no 1. Esse aqui é a y igual ao log natural de x. Bora esboçar o gráfico agora da função y igual ao log natural de x menos 2 menos 1. Vamos olhar primeiro para esse menos 1. O que esse menos 1 faz com o gráfico da minha função original? Desloca uma unidade para baixo. Então, esse ponto aqui, olha, que passava no 1 e 0, ele vai passar onde? Desce uma unidade. No 1 e menos 1. Então, ela faria isso aqui assim, ó. Mais ou menos. Tudo bem? Alguma dúvida? Só que não é x, é x menos 2. Então, se é x menos 2, esse fator menos 2, o que ele faz? Faz uma translação horizontal. Para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque ele é negativo. Quantas unidades para a direita? 2. Então, ele está aqui, então ele anda 1, 2. Ele vem bem aqui, e o gráfico da tua função é esse aqui, assim, ó. Tá? Aí esse aqui você pode apagar. Então, esse aí é o gráfico da função log natural de x menos 2 menos 1. Alguma dúvida? Tudo bem? Essas transformações são importantes, tá? Pra gente, cuidado. Alguma dúvida até aí, gente? A sala esvaziou de repente. Tem RU uma hora dessa? Tem? Tá cedo ainda, gente, tá cedo. Aí. Beleza. Vamos falar de mais um tipo de função. Tá? São as funções hiperbólicas para a gente fechar a aula de hoje. Tá? O que são funções hiperbólicas? São funções que podem ser definidas através
do conceito geométrico de hipérbole no plano cartesiano. Tá? Mas vamos defini-las, primeiramente, em termos de funções exponenciais. Então, a função seno hiperbólico é a função definida de R em R, que pode ser escrita dessa maneira. Seno hiperbólico, esse H significa hiperbólico. E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Esse é o seno hiperbólico. E o cosseno hiperbólico é esse aqui, ó. É bem parecido com a seno, só que aqui, ao invés de menos, é mais. Eu estou te dando essas duas funções. Essa é a definição, tá? Então, a gente define as funções seno e cosseno hiperbólico dessa maneira. Ok? Primeira coisa. Mostre que a seno hiperbólico é ímpar e a função cosseno hiperbólico é par. Vocês lembram do conceito de paridade de funções? Quando que uma função é par, quando que uma função é ímpar? Vamos relembrar. Função ímpar. Quando o f de menos x é igual a menos o f de x. Função par. Quando o f de menos x é igual ao f de x. Vou colocar aqui a função seno hiperbólico de x e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Função cosseno hiperbólico de x e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Eu quero mostrar, bota lá para a gente, por favor. Eu quero mostrar a par ou ímpar, né? Que a seno é ímpar e a cosseno é par. Então, essa daqui é ímpar, quero mostrar isso. E essa daqui é par. Tá bom? Como é que eu mostro isso? Tenho que usar as definições de funções ímpar e par. Tá? Então, bora lá. Então, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a f a menos x para seno hiperbólico. Então, eu vou calcular a seno hiperbólico de menos x. Quem que é a seno hiperbólico de menos x? É só eu pegar o menos x e jogar onde tem x. Então, vai ficar e elevado a menos x... menos x, menos e elevado a menos o menos x. Cuidado. Sobre 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos x, menos e elevado a menos menos x é e elevado a x. Sobre 2. Aí, agora, olha só. Eu vou colocar esse sinal de negativo em evidência, é como se eu estivesse colocando menos 1 em evidência. Então, vai ficar assim, ó. Menos e menos dá mais, então esse e elevado a x fica aqui, e menos com esse daqui fica menos mesmo, então fica e elevado a menos x aqui, dividido por 2. Tudo bem? Como se eu tivesse colocado menos 1 aqui em evidência. Então, esse aqui ficou positivo e esse aqui ficou negativo. Tá bom? Só que quem é isso aqui? Quem é isso? É o seno hiperbólico. Seno hiperbólico de x. Então, acabei de sair e dizer que o seno hiperbólico de menos x é menos o seno hiperbólico de x, que é exatamente o que eu queria mostrar. F de menos x é menos f de x. Portanto, a função seno hiperbólico é ímpar. Ok? Aí você faz a mesma coisa para a função cosseno hiperbólico, para mostrar que ela é par. Eu não vou fazer, vou deixar de exercício para vocês. Ok? Depois vocês façam lá na casa de vocês. Mostre que a cosseno hiperbólica é par. Próximo. Mostre que o cosseno hiperbólico ao quadrado menos o seno hiperbólico ao quadrado
é sempre igual a 1. Como é que eu faço para mostrar isso? Vou fazer o seguinte, eu vou calcular quanto é cosseno, o quadrado do cosseno hiperbólico, depois eu vou calcular quanto é o quadrado do seno hiperbólico, e vou subtrair um pelo outro e vou ver se o resultado vai dar 1. Se der 1, está mostrado, se não, está errado. Ok? Então, bora lá. Quanto que é o cosseno hiperbólico ao quadrado de x? Bom, o cosseno hiperbólico é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Só que isso aqui eu tenho que elevar ao quadrado. Ok? Então, bora lá. Aqui eu tenho o quadrado, aqui no 2, aqui vai ser 4. 2 ao quadrado é 4. Aqui eu tenho uma soma. Então, é o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar e elevado a x ao quadrado, mais 2 vezes e elevado a x, vezes e elevado a menos x, mais e elevado a menos x ao quadrado. Ok? Então, isso aqui vai ficar como? Vai ficar e elevado, potência de potência, e elevado a 2x, mais 2 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. Então, é x mais o menos x, mais potência de potência, e elevado a menos 2x, tudo isso sobre 4. Então, ficou e elevado a x menos x. X menos x, 0. E elevado a 0, 1. Então, isso aqui é 1. Base elevado a expoente 0 é sempre 1. Tá? Então, ficou e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x mais 1 sobre 4. O que é isso que eu acabei de calcular? O quadrado do cosseno hiperbólico. Agora eu vou calcular o quadrado do seno hiperbólico. Tá? Bora lá. Seno hiperbólico ao quadrado. Quem é o seno hiperbólico? É e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, isso aqui vai dar, mesma historinha, que vai ficar 4 no denominador, vai ficar o quadrado do primeiro, só que agora é menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai dar e elevado a 2x menos, isso aqui vai dar o mesmo que aquilo lá. Tá ligado já, né? Então, vai dar 1. Então, vai ficar menos 2. Espera aí, eu errei alguma coisa. Aqui não é 1, aqui é 2, né? Vocês não me corrigiram, me corrijam. Então, aqui é menos 2. Mais e elevado a menos 2x sobre 4. Aqui é 2 porque é 2 vezes 1, tá? Só para ficar claro. Por que vocês não me corrigiram? Tá com medo de eu estar errado. De repente, o senhor está certo e eu estou errado, né, professor? Não, eu erro também. Todo mundo erra. Não é não, mestre? Espero que hoje o Remo erre também bastante, para isso não ganhar, né? Mas tudo bem. Então, aqui vai ficar como? E elevado a 2x mais e elevado a menos 2x menos 2 sobre 4. Ok? Tudo bem? Aí eu vou pegar esse resultado, que é isso, e vou subtrair desse resultado, que é aquele seno quadrado. Tá? Então vai ficar assim, ó. Então, o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x é igual a e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x mais 2 sobre 4. É isso mesmo? É. Menos o seno ao quadrado hiperbólico foi aquele outro lá. E elevado a 2x mais e elevado a menos 2x menos 2 sobre 4. Tudo bem? Aí, olha só, que bacana. E elevado a 2x menos e elevado a 2x, cancela.
e elevado a menos 2x menos e elevado a menos 2x, cancela também. Então, ficou 2 menos o menos 2, mais 2 sobre 4, que dá 4 sobre 4, que dá 1. Então, acabamos de mostrar que, portanto, o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x será sempre igual a 1 para todo x. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Essa propriedade, a diferença entre os quadrados do cosseno hiperbólico e do seno hiperbólico, ela nos diz que o cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, eles satisfazem a equação da hipérbole. Lá no terceiro ano do ensino médio, vocês estudaram geometria analítica e estudaram as cônicas. Estudaram as cônicas? Eu acho que não, né? Que não cai no Enem, né? Mas cônicas, só circunferência, né? Talvez não estudaram as cônicas. Alguns sim, outros não. Mas uma das cônicas é a hipérbole. Que é uma curva mais ou menos assim, ó. Tá bom? É uma curva mais ou menos assim. A equação dela, aí aqui eu não vou generalizar, porque tem toda uma generalização, tem que falar de excentricidade, hipérbole, distância focal, não sei mais do que, parará, pererê. Esse não é o meu objetivo aqui, tá? Isso aí vocês estudam depois. Tem uma distância A, uma distância B, negocinhos aqui. Mas eu vou falar da hipérbole unitária, que tem essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. A equação geral é essa aqui, ó. Tá? Mas quando ela é unitária, A e B é igual a 1, então a gente fica só com essa. Ok? Essa é a equação da hipérbole. O cosseno hiperbólico e o seno hiperbólico, eles satisfazem essa equação. Se eu pego o cosseno hiperbólico, jogo aqui, o seno hiperbólico, jogo aqui, eles satisfazem a equação da hipérbole. Tudo bem? Daí o nome hiperbólico. São funções trigonométricas hiperbólicas. Seno, cosseno hiperbólico. Tá? E uma das maneiras a gente pode definir essas funções a partir da hipérbole. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Só como curiosidade também. Você pega aqui esse segmento e vem varrendo aqui, ó. Esse ângulo hiperbólico. Vem varrendo, vem varrendo, vem varrendo, vem varrendo, até chegar aqui. Você escolhe um número real, sei lá, um certo x0, e aí você vem varrendo, vem varrendo, vem varrendo, até chegar aqui. Aí você calcula essa área, essa região hiperbólica, você calcula essa área. Se essa área for a metade desse valor x0, se essa área for a metade daquele x0, você marca esse ponto, e baixa as projeções desse ponto sobre os eixos coordenados. Esse ponto vai ter coordenada cosseno hiperbólico de x0 e esse ponto vai ter a coordenada seno hiperbólico de x0. Ok? Então, esses pontos, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, eles estão sobre o ramo direito dessa hipérbole. E daí eles satisfazem essa equação. Ok? A gente poderia também ter definido as funções trigonométricas, seno e cosseno, com essa ideia geométrica, da seguinte forma. Você vem aqui, ó, escolhe um número real, um ângulo θ, um número real θ. Aí você vem varrendo aqui, ó. Aí você vai chegar num ponto em que essa área, a área desse setor que você está calculando, é a metade desse ângulo. Tudo bem? A área é metade do ângulo. Então, você baixa essas projeções aqui, ó. E essa daqui vai ser o cosseno do ângulo θ, e esse aqui é o seno do ângulo θ. É uma outra maneira da gente definir as funções seno e cosseno. Tá bom? Que é bem semelhante a essa, para a gente definir as funções seno e cosseno hiperbólicos. Tá bom? Como curiosidade para vocês saberem o porquê desses nomes, tá? É por conta disso e porque eles satisfazem a equação da hipérbole. Belezinha?
Alguma dúvida? Tudo bem? Tudo tranquilo, né? E aí a gente pode definir a tangente hiperbólica. O que é a tangente hiperbólica? É a razão entre o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Tá bom? Isso aí é a tangente hiperbólica. Aí a gente pode definir as outras. Cotangente hiperbólica. Do mesmo jeito que a gente definiu as funções tangente, cotangente, secante, cossecante, lá para as funções trigonométricas circulares, aqui a gente define para as funções trigonométricas hiperbólicas, tá? Então, tangente hiperbólica é seno hiperbólico por cosseno hiperbólico. Cotangente hiperbólico é 1 sobre a tangente hiperbólica, que é cosseno sobre seno hiperbólicos. Tá bom? Secante hiperbólica é 1 sobre cosseno hiperbólico. Cossecante hiperbólica é 1 sobre seno hiperbólico. Tá? Então, a gente pode definir todas essas funções dessa maneira. E aí eu trouxe aqui, no GeoGebra, os gráficos dessas funções, só para vocês olharem eles, as hiperbólicas. Então, olha só. Como é o gráfico da função seno hiperbólico? Observa que a seno hiperbólico, cadê a seno hiperbólica? A seno hiperbólica está aqui. Ó. Olha só para dentro desse parêntese, desse colchete. A seno hiperbólica é a e elevado a x menos a e elevado a menos x. Essa e elevado a x é uma exponencial crescente. Sim ou não? A e elevado a menos x é uma exponencial decrescente. Por quê, professor? Porque esse menos eu inverto a base. Então vai ficar 1 sobre e elevado a x. 1 sobre e é o número entre 0 e 1. Portanto, a exponencial nesse caso é decrescente. Ok? Então, estou pegando a exponencial crescente, subtraindo da exponencial decrescente, dividindo por 2. Quase que uma média entre elas duas. Né? A cosseno hiperbólica é exatamente uma média. Estou somando e dividindo por 2. Tá? Então, como é que é o gráfico delas? O gráfico da seno hiperbólica é assim. Ó. A e elevado a x, só ela vem aqui assim. Ó. Deixa eu colocar aqui, e elevado a x. Esse de vermelho aí é a e elevado a x. E a e elevado a menos x, ela é assim, ó, e elevado a menos x. Só que é negativo, né? Então é menos e elevado a menos x. Aí ela vem para baixo. Tudo bem? Então olha só. Essa parte de vermelho lembra essa parte de verde aqui de cima. E essa parte em azul lembra essa parte de verde aqui de baixo. Então, quando eu somo elas duas e divido por 2, eu obtenho a seno hiperbólico de x. Belezinha? O gráfico dela é esse daqui. Ó. Parece uma polinomial de grau 3, né? Parece uma x ao cubo. Lembra um pouquinho, não é exatamente ó, x ao cubo. Ó a diferença entre elas. Tá? Lembra um pouco, não é nada igual, mas só um pouquinho. Então, esse é o seno hiperbólico. Cosseno hiperbólico. A cosseno hiperbólica é a média aritmética entre a e elevado a x e a e elevado a menos x. Então, a e elevado a x é essa, e a e elevado a menos x é essa. E elevado a menos x é essa. Então, você soma elas duas e divide por 2, você obtém a cosseno hiperbólica, que é essa aqui. Ó. Tá? Então, essa daí é a cosseno hiperbólica. Ela parece uma parábola, mas não é uma parábola. Por muito tempo, imaginou-se que essa curva era uma parábola. Mas depois foi provado que ela não é uma parábola. O nome dela é uma catenária. Tá? Ela modela esses fios dependurados em pontes e tal. Vocês já viram essas pontes, essas hastes que ficam penduradas nas pontes assim? A gente faz uma curva. Essa curva não é uma parábola, é modelada por uma função cosseno hiperbólico, uma catenária. Vocês que são engenheiros, vão construir pontes por aí, né? Vai precisar dessas funções, tá? Tô brincando, tá, gente? Não levem para maldade. Tangente hiperbólica é essa daqui, ó. Ah, pergunta. Olha para a seno hiperbólico. Ela é bijetora? Olha para o gráfico dela. É bijetora? Sim, é bijetora. Ela é injetora e é sobrejetora. Agora, olha para a cosseno hiperbólico. Ela é bijetora? Ela é sobrejetora?
Não. Ela é injetora? Também não. Traça uma reta, toca em 2 pontos. Então, tem 2 pontos diferentes do domínio que tem a mesma imagem. Então, não é injetora. Tá bom? Então, cuidado com isso. Seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólico. Está aqui. Secante hiperbólica. Está aqui, olha como ela é. Cossecante hiperbólica. Aqui, ó. Parece uma hipérbole, né? 1 sobre x. Cotangente hiperbólica. Aqui, ó. Então tem os gráficos dessas funções aí. O GeoGebra te ajuda bastante nesse sentido gráfico, tá, gente? Usem bem o GeoGebra. É muito importante aí para vocês, tá? Belezinha? Então vamos calcular alguns exemplos. Fazer alguns exemplos. Tenho esses aqui, ó. Bora fazer a letra D de dado. Qual é o seno hiperbólico do log natural de 2? Qual é o seno hiperbólico do log natural de 2? Vou apagar aqui, né? Aquele exemplo, no início da aula da função trigonométrica, eu tirei lá do livro do Stuart, que é a nossa referência principal. Tá? Então, estudem o livro também, estudem as notas de aula. Vez ou outra a gente tira alguma coisinha bem parecida de lá para colocar na prova. Olha que eu sou um cara bacana, tá vendo o que eu estou te dizendo? Vocês querem que eu repita? Não, não vou repetir não. Tá bom, já dei a dica. Então, olha só, letra D de dado. Seno hiperbólico do log natural de 2. Tá? Como é o seno hiperbólico? Seno hiperbólico é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, esse cara aqui é o meu x. Então, vou pegar e elevado a x, que é o log natural de 2, menos e elevado a menos x, que é menos o log natural de 2, sobre 2. Tá bom? Então, eu quero calcular isso. Pergunta. Quanto é e elevado a log natural de 2? Falei logo que eu trabalhei logaritmos. Vou colocar aqui como observação novamente para vocês não esquecerem. Propriedade dos logaritmos, tá? Estudem tudo. A elevado ao log natural de x na... Log natural já. Log de x na base A é sempre igual a x. Log na base A de A elevado a x também é igual a x. Isso aqui é exatamente isso que eu tenho. Por quê, professor? Porque log natural é o log em qual base? Na base E. Então, a potência tem base E e o logaritmo tem base E. Então, o resultado é o logaritmando, é 2. Bases iguais, resultado é o logaritmando. Bases iguais, resultado é o logaritmando. Ok? Alguma dúvida? Então, me diz lá, quanto que é e elevado a menos log natural de 2? Menos 2, sim ou não? Errado. Por quê? Porque essa propriedade é só para o log. Ali tem um menos. Se tem um menos, tu não pode desconsiderar esse cara. Então, como é que eu faço, professor? Aí você vai lembrar da outra propriedade dos logaritmos. Que log de x elevado a y na base A é y vezes o log de x na base A. Esse y ele cai, mas se ele cai, ele pode subir novamente. Então, aqui não tem menos 1. Então, eu posso subir esse menos 1. Então, fica e elevado ao log natural de 2 elevado a menos 1. Ok? Tudo isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 menos... Agora sim, as bases são iguais, bonitinhas. Então, o resultado é esse cara aqui, que é 2 elevado a menos 1 sobre 2. Então, isso aqui vai ser assim, ó. Isso aqui vai ser 2 menos 2 elevado a menos 1 é meio sobre 2.
2 menos meio. 3 meios, sim ou não? 3 meios sobre 2. 3 meios dividido por 2. Conserva de cima e inverte a de baixo. Que dá 3/4. Então, a seno hiperbólico do log natural de 2 é 3/4. Ok? Alguma dúvida? Belezinha? Deixa eu ver aqui o que tem para falar ainda. Tá. Se eu for fazer tudo, não vai dar tempo. Então, vou deixar o resto para vocês. Tá? Deixa as outras para vocês. Estão lá nas notas de aula, essas daí, tá? Olha lá as notas, tá tudo resolvido. Então, primeiro tenta fazer, depois olha para ver se está certo. Aqui algumas observações, tá? Sobre funções hiperbólicas, como eu já falei, a catenária, ela é modelada por uma função cosseno hiperbólico. A velocidade de uma onda aquática, ela é modelada por uma função tangente hiperbólica. As funções hiperbólicas, que eu acho que muitos de vocês ainda nunca tinham ouvido falar delas, elas são muito utilizadas, tá bom? E vocês, no curso de vocês, tanto em cálculo 1 quanto em cálculo 2, depois nas outras disciplinas, vocês vão usar bastante esse tipo de função, tá? Algumas propriedades das funções hiperbólicas, como eu já falei, a função seno hiperbólico, ela é ímpar, a função cosseno hiperbólico, ela é par, elas satisfazem a equação da hipérbole. E tem outras. 1 menos o quadrado da tangente hiperbólico é a secante hiperbólica ao quadrado. Essa daqui parece com uma das trigonométricas circulares, que inclusive eu deixei para vocês tentarem fazer em casa. Vocês fizeram? Espero que tenham feito. Seno hiperbólico da soma de 2 arcos. É seno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, cosseno do segundo. Cosseno hiperbólico da soma de 2 arcos é cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, seno do segundo. Lembra que nas circulares, quando aqui é mais, aqui é menos. Aqui não, aqui é mais mesmo, tá bom? Então toma cuidado com isso. Aí se aqui for menos, aqui é menos. Considere um objeto aquecido, colocado no meio mais frio, ar ou água, por exemplo. Nesse caso, a grande massa faz com que a temperatura desse meio permaneça constante, sem ser afetada pela presença do objeto mais quente. A lei do resfriamento de Newton diz que, nessas condições, a diferença de temperatura entre o objeto e o meio que o contém decresce com uma taxa de variação proporcional a essa própria diferença. Chamando D0 a diferença de temperatura no instante T0 e D de T a diferença no instante T qualquer, tem-se essa função. Isso aqui é a diferença de temperatura entre o objeto e o meio que o contém em um instante T qualquer. D0 é a diferença de temperatura entre o objeto e o meio no instante T0, no início da experiência. Esse alfa é uma constante que depende do material de que é constituída a superfície do objeto. O E a gente já conhece e o T é o tempo. Num certo dia, a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. A água que fervia numa panela, 5 minutos depois de apagado o fogo, tem a temperatura de 65 graus Celsius. Pergunta: quanto tempo depois de apagado o fogo, a água atingirá a temperatura de 38 graus Celsius? Alguma ideia? Bom, para a gente resolver esse problema, a gente precisa dessas constantes que não aparecem. Ou seja, eu preciso do D0 e do alfa. Tudo bem? Quem é o D0 mesmo? É a diferença de temperatura inicial entre o objeto e o meio. Inicialmente, a água fervia. Se a água ferve, quantos? 100 graus Celsius. Tudo bem? Então, está em 100 graus Celsius. E a temperatura do ambiente é quanto? 30. Então, no início,
Esse D0 é quanto? 100 menos 30, 70 graus Celsius. Alguma dúvida até aí? Então, vou anotar isso aqui para a gente não se perder. Então, no início, D0 é igual a 70 graus Celsius. Aí ele diz, a água que fervia numa panela, 5 minutos depois, esse tempo, ele não deu a unidade de tempo, né? Vamos usar o tempo em minutos, normalmente, tá? Então, 5 minutos depois de apagado o fogo, a temperatura era de 65 graus Celsius. Ou seja, quando o tempo é 5, a diferença no tempo 5 era de quanto? A água, 5 minutos depois, ela atingiu que temperatura? 65. Então, qual é a diferença? 65 menos 30, que é a temperatura do ambiente. 35. Belezinha? Então, vamos lá. Aí eu vou substituir agora na minha função, que é aquela lá, ó. D de T, D0, vezes Z, elevado a menos alfa T. Essa é a função. Aí eu vou substituir essa informação. Então, D no tempo 5 é 35, ok? Então, 35 é igual, D0, quanto é D0? 70, vezes E, elevado a menos alfa, vezes o T, que é quanto? 5. Tá? Esse 70 que está multiplicando, eu posso passá-lo, então vai ficar 35 sobre 70, que é quanto? 0,5, meio. Então, meio é igual a E elevado a menos 5 alfa. Tudo bem? Eu quero alfa. Eu já encontrei o D0, falta encontrar o alfa para eu ter a minha função completinha, bonitinha, tá? Como é que eu faço para encontrar o alfa? Como é que eu faço para encontrar o alfa? Para frente? Não posso, porque eu não tenho um logaritmo. Eu poderia, se fosse um log natural de alguma coisa, aí eu posso jogar ele para frente. Mas aí é uma exponencial só. Deixar na mesma base, mas como é que tu vai transformar meio em uma base E? É uma boa ideia tentar transformar na mesma base, mas como é que você transforma meio em uma potência de base E? E eu já falei como é que a gente faz isso na aula de hoje. Eu não falei diretamente, mas falei. Você lá atrás está levantando a mão. Vem aqui no microfone, fala aqui pra gente. Sério, vem cá. Pelo menos diz só teu nome aqui então. Eu não estou entendendo. Negativa? Ah, tu quer inverter a base? Posso inverter, mas ainda não é exatamente o que eu quero, mas eu posso inverter. Vou colocar meio igual a 1 sobre E elevado a 5 alfa. É isso? Ok, aí esse vem para cá, esse vem para cá, então E elevado a 5 alfa é igual a 2. Beleza, mas e aí? Como é que eu encontro o alfa? Rapidinho que nosso tempo, falta 1 minuto para acabar. Log natural, beleza. Aí você aplica o logaritmo aqui, ó, log natural disso igual ao log natural disso. Aí agora esse 5 alfa que está no log, na potência do log, você pode jogar ele para cá. Ok? Então ficou 5 alfa vezes o log natural de E é igual ao log natural de 2. Quanto é o log natural de E? Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado do logaritmo é quanto? 1. Tá? Então, isso aqui é 1. Então, 5 alfa vezes 1 é 5 alfa, é igual ao log natural de E. Portanto, o alfa é igual ao log natural de E
de 2, desculpa, sobre 5. Então, esse é o alfa, tá bom? Então, se esse é o alfa, como é que vai ficar a minha função? A minha função vai ficar assim, ó, d de t, já está acabando, tá, gente? Só finalizar essa. D de t, d0, 70, vezes e elevado a menos alfa, que é o log natural de 2 sobre 5, vezes t. Tá bom? Aí, volta lá na função, na questão, só para a gente ver o que ele quer. Olha o que ele quer. Quanto tempo, depois de apagado o fogo, quanto tempo depois de apagado o fogo, a água atingirá a temperatura de 38 graus Celsius? Para que a água atinja 38 graus Celsius, em um certo tempo que a gente quer descobrir, qual tem que ser a diferença de temperatura entre o objeto, que é a água, e o meio? 8 graus, sim ou não? Então eu quero saber, olha só o que a gente quer saber agora. Qual é o tempo para que a diferença seja de 8 graus? Então eu venho e substituo a diferença aqui, ó. 8 é igual a 70 vezes e elevado a menos log natural de 2 sobre 5 vezes o tempo, que é o que a gente quer saber. Tudo bem? Aí faz a mesma historinha. 8 por 70 é igual a e elevado a menos o log natural de 2 sobre 5 vezes t. Aí aqui eu vou aplicar os logs novamente, tudo bem? Igual como a gente fez anteriormente. Vai ficar assim, ó. Log natural de 8 sobre 70 igual ao log natural de e elevado a menos o log natural de 2 sobre 5 vezes t. Isso aqui eu não sei quanto é, deixa aqui mesmo. 8 por 70 igual log natural de e elevado a isso. Esse é um expoente, cai para frente do logaritmo. Tá? E log natural de e, eu já sei que é 1. Belezinha? Então, o tempo vai ser igual, esse 5 que está dividindo, ele passa multiplicando, então vai ficar 5 vezes o log natural de 8 por 70 sobre o log natural de 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Tá? E aí você vai usar uma calculadora, obviamente, e o resultado disso aqui vai dar aproximadamente 15,65 minutos. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Principal, o uso das propriedades de logaritmos aí. Passei uns 4 minutos, me perdoem. Tá bom? Próxima aula eu largo vocês 4 minutos mais cedo. Estudem e até sexta-feira na prova. Tá? Forte abraço. Se alguém tiver dúvida, é só me procurar aqui no final, tá? Tchau.